Que saudade das minhas cheirosas, gente. Ai, que vontade de abraçar cada uma de vocês, meus amores. Morrendo de saudade de vocês, mas aqui estamos nós de volta com este canal. Olha só, quando você perceber a minha ausência aqui no canal, vocês orem, intercedam pela minha vida, tá bom? Pelo meu ministério, mas tenha certeza de que eu sempre retorno, tá bom? Quando eu dou essa sumidinha assim é porque papai quer tratar algo comigo. E aí eu preciso obedecer a voz do nosso Deus, tá bom, meus amores? Mas eu tô muito feliz de estar aqui de novo, de estar aqui compartilhando uma palavra dos céus para vocês, aprender com vocês a palavra do Senhor, que é muito importante, que nos ensina tudo o que nós precisamos saber, não é verdade? Então eu já quero pedir para você, curta esse vídeo, compartilhe com as suas amigas. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar no coração de cada uma delas também. Tá bom, meus amores? Assim como o Senhor tem falado muito forte ao meu coração, eu quero deixar essa mensagem do Senhor para o seu coração e eu tenho certeza que você vai ser muito edificada, tá bom? Se inscreva nesse canal, ativa o sininho aqui embaixo para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui, que o YouTube vai te notificar quando eu lançar um vídeo novo, tá bom, minhas queridas? Então, meus amores, eu quero falar hoje sobre um personagem da Bíblia, uma pessoa da Bíblia que nós conhecemos muito bem, que é José, que foi José. Grande era o propósito de Deus na vida de José, na verdade, do nosso irmão José. E eu quero compartilhar algo aqui com vocês que o Senhor tem falado muito forte ao meu coração. A palavra está em Gênesis capítulo 39, do versículo 1 ao versículo 6, que diz assim: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Meus amores, o que é mais importante para nós? É a túnica que o Senhor nos dá. Vamos nos referir à túnica como se fosse o nosso chamado, como se fosse um talento que o Senhor nos deu. Então vamos colocar a túnica aqui numa simbologia de um talento, de uma posição, de algo que o Senhor nos confia. Nós precisamos parar para refletir o que é mais importante para nós, que nós façamos qualquer coisa por causa dessa túnica, ou que a gente procure fazer tudo que seja agradável e aprazível àquele que nos deu. Porque às vezes fazer qualquer coisa pela nossa posição, pela vestimenta que nós estamos vestindo, sabe, seja em qualquer âmbito da nossa vida, seja ministerial, seja familiar, seja profissional, seja no vínculo de amizade, em qualquer âmbito da nossa vida. O que vale mais? Nós preservarmos os princípios de Deus ou fazermos qualquer coisa para que a forma que as pessoas nos veem prevaleça. Às vezes, a maneira que a gente enxerga o outro, o próximo, o nosso irmão, não é a maneira com que ele está na presença de Deus.
Amém? Então, vamos refletir nesse título, o que é mais importante para nós? A túnica ou ser fiel aos princípios? Potifar sabia que existia alguma coisa diferente em José. Ele comprou José dos ismaelitas, a gente já conhece a história, que os irmãos de José venderam ele para os ismaelitas e primeiro eles queriam matar, né? Creio eu que uma ponta de remorso pintou ali na mente deles e eles resolveram não matar, mas sim vendê-lo como escravo para os ismaelitas. E quem comprou foi Potifar, que era oficial de Faraó, era um comandante da guarda do rei Faraó. Ele comprou José e levou cativo. Tudo que José tocava, tudo que José fazia, prosperava. E ele percebeu que tinha algo diferente em José. Potifar não era bobo nem nada. O que ele fez? Pegou José e colocou como administrador da sua casa, como mordomo. Ele queria o bem para si. Às vezes a gente lê a palavra e fala, nossa, José foi feito mordomo de Potifar. Mas Potifar só estava interessado no que acontecia através da vida de José. Ele sabia que José prosperava em tudo que ele fazia. Então ele falou, pô, eu quero que a minha casa seja próspera também. Então ele vai ser mordomo e administrador na minha casa. Ô querido, já tem um gancho aqui que papai tá bradando e eu vou falar. Olha só, não se iluda não, tá? Não se iluda com as promoções que aconteçam na sua vida, não generalizando, meus amores. Mas às vezes as promoções que acontecem na nossa vida, as pessoas que estão nos promovendo de alguma forma, não é para o nosso benefício, mas é para o benefício de si próprio. Porque nem toda promoção que aparece na nossa vida é para o nosso benefício, mas sim para o benefício de quem nos promove. Pense nisso. E José foi ali administrando tudo que tinha na casa de Potifar. E aí o que aconteceu? A mulher de Potifar começou a assediar José, começou a convidá-lo para se deitar com ela. E isso acontecia várias vezes, não foi uma única vez, foram várias vezes. Mas José sabia que existia um plano de Deus, um plano maior, algo que era muito mais forte para acontecer na vida dele, para acontecer através da vida dele. José sabia disso e ele se manteve pleno, crente, firme, fiel, não somente a Potifar, mas principalmente aos princípios do Senhor, que ele conhecia muito bem. José conhecia muito bem as penalidades egípcias que ele corria o risco de viver, de sofrer por um assédio ou por uma tentativa de estupro. Foi por isso que ele fugiu? Não, não foi por isso que ele fugiu. José fugiu porque ele sabia que fazendo assim ele estaria sendo fiel não somente ao seu senhor Potifar, mas a Deus, ao Senhor Deus. Ele sabia que assim ele chegaria no propósito de Deus através da vida dele. Ele fugiu dele mesmo, porque, gente, José poderia ser próspero em tudo que ele fazia, além de ser cativo, além de ser um servo, ele era próspero em tudo que ele fazia. Ele fugiu dele mesmo, porque, além de tudo, conhecer os princípios do Senhor, de ser próspero em tudo que fazia, ele era homem. E os desejos da carne, às vezes, ele quer falar mais alto do que o Espírito. Às vezes é necessário que nós corramos, que nós fujamos de nós mesmos, das tentações que nos cercam todos os dias. Porque a mulher de Potifar tentou José não uma nem duas vezes, mas várias vezes. Queridos, o que importa é viver o plano de Deus nas nossas vidas. Se tá batendo na sua porta tentação todos os dias, pensa, reflita se vale a pena. Porque você conhece os princípios do Senhor. Essa palavra aqui é para quem já conhece os princípios do Senhor, para quem já é salvo, para quem tem a certeza da sua salvação.
E se porventura você estiver passando por uma tentação, você estiver passando por um assédio, eu não sei o que você está passando. O Senhor colocou no meu coração de trazer essa palavra, eu tenho certeza. Eu falo com autoridade que toda palavra que eu trago no canal é direção do Espírito Santo. Meus amores, seja tocado pelo Espírito Santo, seja tocada, seja renovada, que o teu espírito venha falar mais alto. Não vale a pena você perder a alegria de estar com o Senhor. Não vale a pena você perder a sua salvação por causa de momentos. Não vale a pena. Não vale a pena você fazer qualquer coisa para permanecer com a sua túnica. Não vale a pena. Às vezes você pode até estar com a sua túnica, mas o teu espírito não se apraz mais no Senhor. Seja fiel a Deus, seja fiel ao Senhor, aos princípios do Senhor. Fuja enquanto é tempo. Fuja de você mesma. Fuja da sua carne, dos seus desejos. Fuja dessa tentação diabólica que quer tirar aquilo que você tem. Porque você sabe, às vezes não é nem por causa de você, por causa da sua beleza ou por causa da sua formosura, não. Mas é por causa daquilo que tem aí dentro de você. O que tem dentro de você? O Espírito Santo de Deus. Meus amores, nós sem o Espírito Santo de Deus não somos nada. Às vezes a gente se engana com o que as pessoas dizem de nós, com o que as pessoas falam a nosso respeito, mas é somente pelo que existe em nós, pelo que Deus colocou de mais precioso em nós, que é o Espírito Santo. E Satanás, ele vai usar quem ele quiser. Quem tiver propício para ser usado por ele, ele vai usar para arrancar isso de você, para arrancar o Espírito de Deus, para arrancar o brilho de Deus em você. Por isso, se for preciso fugir, fuja, porque o que mais vale a pena é você estar dentro dos princípios, adorando a Deus e ser agradável a Ele. Vale muito mais a pena, porque você pode perder a sua salvação por causa de momentos. Aquela alegria, aquele desejo momentâneo, não vale a pena. A alegria do Senhor é permanente e ela dura para sempre. Pode ter certeza disso. Você se lembra por que os irmãos de José fizeram tudo o que fizeram com ele? Porque tinham ciúmes, tinham inveja, queriam a túnica que Jacó fez para José. Convenhamos, deixa eu abrir um parêntese aqui. Jacó, ele agiu errado tendo como preferência José? Claro que agiu, ele agiu errado. Na palavra de Deus diz que Deus não faz acepção de pessoas. Um pai não ama mais um filho do que o outro, não. Um pai ou uma mãe, eles amam os seus filhos por igual. Os filhos que às vezes têm atitudes diferentes, mas o amor de um pai, o amor de uma mãe é igual para todos os filhos. E assim é Deus. O amor de Deus para conosco é o mesmo. Jacó, ele agiu errado. Por isso que os irmãos agiam da forma que agiam com José. Mas tudo isso foi permissão de Deus para que a vida de José fosse usada pelas mãos do Senhor para livrar o povo de Israel da fome que chegaria um dia. Eles venderam José por causa de uma túnica. Eles achavam que era a túnica que fazia José diferente, mas não era. Não era aquela túnica que fazia José diferente. Então, uma coisa o Senhor te diz neste momento: não é a sua posição que te faz diferente. Não é o seu cargo no seu trabalho que te faz diferente. Não é a sua eloquência que te destaca em meio a tantas outras pessoas. Não é a sua capacidade intelectual que te faz ser diferente, mas é o que existe dentro de você. Lá fora, no mundo, existem muitas pessoas com capacidade intelectual maravilhosas, com inteligência assim 10, mas não são destacados. O que te destaca é o Espírito Santo em você. Não permita que nada tome isso, que
que nada tire isso de você. Isso é um direito teu que foi conquistado na cruz do Calvário. Não permita que nada venha tirar isso de você. Porque você sem o Espírito Santo não é nada, não é ninguém. Eu sem o Espírito Santo de Deus não sou nada, não sou ninguém. Não é a túnica que nos faz diferente, mas sim aquilo que é derramado dos céus para as nossas vidas todos os dias. É aquilo que habita em mim, que habita em você. É o Espírito Santo de Deus. José, ele aprendeu isso quando ele estava sendo cativo ali no Egito. Quando Potifar comprou ele, que ele era servo, ele começou a entender que a túnica de nada adiantava. Ele continuava sendo próspero em tudo que ele fazia. Esse foi o motivo de Potifar levá-lo para sua casa e transformá-lo num mordomo. Então não era a túnica. José aprendeu isso. Não era a túnica que o meu pai fez para mim, mas é aquilo que tem dentro de mim. É Deus, é a palavra de Deus, é a chama que queima no meu coração todos os dias. É o amor que eu sinto por Ele, pela palavra dEle, pelos princípios dEle. É por isso que eu sou próspero. Não é por causa de túnica, não é por causa de posição, não é por causa de status, não é por causa de cargo, não é pela minha profissão, mas é pelo que eu tenho, que foi me dado por Ele. Mais uma vez aquela mulher não conseguiu o que ela queria, porque José fugiu dela, fugiu dele próprio, fugiu de pecar contra o Senhor. Ela arrancou a túnica dele e ali, sendo acusado, foi lançado mais uma vez no cárcere, sem credibilidade nenhuma. Perdeu toda a confiança que havia conquistado por causa de uma mentira, por causa de uma acusação, de uma endemoniada de uma mulher que queria arrancar o que ele tinha. Meus amores, tudo que tentaram contra a sua vida, tudo que tentaram contra você, com mentiras, com calúnias, e que fizeram você perder a credibilidade que você tinha. Aí você está presa, você está cativa hoje no seu mundinho, dentro do seu quarto, dentro dos seus pensamentos, e você pensa assim: eu não tenho mais a autoridade que eu tinha antes, eu não tenho mais a credibilidade que eu tinha antes, eu não tenho mais a prosperidade que eu tinha antes, quando tudo que eu tocava o Senhor prosperava. Ei, não, é mentira de Satanás. Tudo que ele vem soprando nos seus ouvidos, na sua mente, é mentira dele, porque você não perdeu nada. Você não perdeu nada. Tudo que Deus te deu está aí dentro de você. Tudo que Deus te deu está aí dentro de você. O Senhor te conhece, Ele conhece o seu coração, Ele sabe quais são as suas motivações e Ele sabe que, acima de tudo, você conhece os princípios e você não quer fugir dos princípios, você não quer desagradar a Deus. Fique em paz, fique tranquila, porque esse cativeiro só vai fazer você refletir e vai te dar maturidade, a maturidade que você precisa para avançar, a maturidade que você precisa para romper. Sabe, José, ele já tinha o dom de interpretação de sonhos, porque lembra quando ele era jovenzinho, ainda com 17 anos, que ele tinha sonhos e o Senhor mostrava para ele em sonhos o que ia acontecer, e ele vinha e contava para os irmãos, para o pai, o sonho dos feixes, que o feixe dele subia mais alto e que o feixe dos irmãos se prostravam diante do dele, do sonho que ele teve de que o sol e a lua e as estrelas se prostravam diante dele. Ele foi imaturo de contar. Isso deixa claro que José, ele já sabia interpretar os sonhos. O Senhor já tinha entregue para ele o talento, o dom de interpretação de sonhos. Ele já sabia o que Deus tinha para fazer na vida dele. Então, esse foi o maior motivo de ele ter fugido daquele pecado, de ele ter fugido de pecar contra Deus, contra Potifar, de ele ir contra os princípios do Senhor. Ele sabia, ele já entendia quais eram os sonhos de Deus para a vida dele.
quando ele estava na prisão, quando ele foi preso por acusação de tentativa de estupro contra a mulher de Potifar, aí Deus começa a usar o dom que ele tinha. Foi quando ele interpretou o sonho dos servos, do padeiro, do copeiro, e ele falou assim para o copeiro: olha só, lembra-te de mim quando estiveres lá com o rei, porque o sonho que o copeiro teve, ele interpretou que o copeiro voltaria a servir ao rei. Todos já conhecem essa palavra, queridos, mas o copeiro não se lembrou dele. Foram 2 anos. O Senhor queria amadurecer aquele coraçãozinho infantil. O Senhor queria amadurecer aquele coração que achava que pelo fato de Deus ter dado a ele dons, talentos, ele poderia sair falando, contando aos 4 ventos, aguçando a inveja das pessoas. Porque ele fez isso com os irmãos. As interpretações de José eram muito precisas e naquela época, para os egípcios, isso era muito especial. Uma pessoa que tinha a capacidade de interpretar sonhos, ela alcançava níveis mais altos na sociedade. A precisão das interpretações de José mostrava a superioridade do nosso Deus. E nesses 2 anos, quando José ficou cativo naquela prisão, ele pôde refletir, ele pôde amadurecer. Às vezes, meus amores, o Senhor nos coloca num cativeiro, no nosso cativeiro, num cativeiro emocional, num cativeiro onde nós precisamos ter esse momento com Deus para que nós possamos ser amadurecidos. Tem gente que não amadurece assim, simplesmente, normalmente, tem gente que só amadurece sendo forjado ali por Deus, né? Na dureza, nas exortações do Senhor. José, ele foi amadurecido. Ele percebeu que Deus havia mostrado para ele, quando ele era jovem ainda, quais seriam os planos do Senhor para a vida dele. Então, ele não precisava ter contado para os irmãos, aguçando assim a inveja dos irmãos, que fizeram tudo que fizeram por ele, com ele, mesmo que tenha sido permissão de Deus. Mas ele aprendeu que é Deus, que o que Deus fez, que o que Deus entregou para ele é de Deus, não é dele. E então, quando o faraó teve um sonho e ficou perturbado e mandou que chamasse todos os magos do Egito, e foi quando o copeiro, aquele mesmo copeiro que na prisão José interpretou o sonho dele e ele voltou a servir o rei. Ele se lembrou: existe um hebreu prisioneiro no cárcere que ele pode interpretar o seu sonho. Na mesma hora, Faraó mandou chamar José. Aqui você já vê um grau de maturidade, né? Vindo de José. Se ele fosse aquele menino de antes, ele poderia dizer: pode contar o seu sonho que eu vou interpretar. Mas com a maturidade que Deus deu a ele nesses 2 anos no cárcere, quando o copeiro poderia ter se lembrado dele imediatamente, mas não se lembrou. Deus permitiu que aquele homem não se lembrasse de José, porque o Senhor tinha algo a tratar com José. O Senhor queria amadurecer aquele jovem. E quando ele já estava pronto, o Senhor deu o sonho para Faraó, fez com que o copeiro se lembrasse de José. E então ele esteve na presença de Faraó e disse: isso não está comigo, mas Deus, Ele dará a interpretação desse sonho. Então, meus amores, tudo o que acontece na nossa vida, se nós estamos fiéis, se nós somos fiéis aos princípios do Senhor, à palavra de Deus, se nós estamos firmes, fugindo às vezes de nós mesmos, para não desagradar ao nosso Deus, pode ter certeza. Não importa o tempo que nós ficarmos nessa prisão, seja prisão emocional, seja prisão, não sei qual tipo de prisão, mas você pode ter certeza que se você for fiel, amar a Deus,
sobre todas as coisas na sua vida e saber que tudo que você tem foi Ele que te deu e é dele. Ele dá e Ele mesmo pode tomar a hora que Ele quiser. Quando nós entendermos isso, aí o Senhor fará com que se lembrem de nós. Vão se lembrar sim. Sabe aquelas acusações que fizeram outrora contra você? Que te lançou presa? Te deixou prisioneira por anos? E não se lembraram de você? Pois é. Deus vai fazer com que se lembrem de você. Te caluniaram, inventaram mentiras contra ti, mas o Deus que você serve crescerá na tua vida e isso será notório para todos aqueles que te fizeram mal, que te quiseram mal. Depois do tempo que José passou no cativeiro, depois de tudo que ele viveu, esses 2 anos foi só na prisão, tá? Isso não tá incluindo o tempo que ele ficou ali, servindo a Potifar. Olha só, o capítulo 31, versículo do 37 ao 42, diz assim: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Ou seja, foi notório para aquele homem que o Espírito de Deus estava com José. Vai ser notório na tua vida que o Espírito de Deus está com você, que o Espírito Santo de Deus habita em você. Muitos duvidam, mas tenha certeza que no tempo de Deus todos saberão que o Espírito do Senhor habita em ti, habita em você. Depois disse a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Esse anel de sinete de Faraó representava a sua autoridade. Ele tirou do seu dedo e colocou no dedo de José. Que coisa forte, cara. Isso é muito forte. E os irmãos de José, como que ficaram? Quando Deus deu a interpretação do sonho de Faraó para José, Deus mostrou que haveria 7 anos de abundância e 7 anos de fome. E foi José que administrou tudo isso. Para ele que Deus deu a sabedoria de armazenar durante os 7 anos de abundância, para que fosse possível matar a fome do povo aos 7 anos de fome, de escassez. E essa fome chegou lá onde Jacó morava com seus filhos, com os irmãos de José. E os irmãos de José vieram para comprar alimento, e foi onde, depois de muitas coisas acontecidas, houve o encontro de José com os irmãos. E o que José fez, Paula? Ele não vendeu alimentos, ele matou os irmãos, ele lançou na prisão como fizeram com ele? Não. Veja o que José fez com seus irmãos. Capítulo 45, versículo 4. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó.
e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Ele não pagou com a mesma moeda, porque ele sabia que o plano de Deus era muito maior, era muito melhor. Meus amores, eu não sei como foi o começo da sua caminhada, mas eu tenho certeza que no comecinho você teve revelações do Senhor, do que Ele queria fazer em você, através de você. O propósito de Deus tem que ser mais forte, tem que gritar dentro de nós. Tudo que acontecer na sua vida, lembre-se do propósito. O Senhor, Ele tem colocado no meu coração, nos últimos tempos, assim, sempre isso. Tudo que acontece, tudo que eu passo, tudo que eu penso, tudo que eu sinto, o Senhor traz no meu coração. Lembre-se do propósito. Porque eu me lembro que no comecinho da minha caminhada, no comecinho do meu ministério, falando de ministério, eu recebi várias profecias, revelações do Senhor, e eu fui imatura como José, de sair falando aos quatro cantos. Deus me disse que vai fazer isso, Deus me mostrou que vai fazer aquilo, Deus me chamou para isso, Deus me chamou para aquilo. E hoje eu sei, hoje eu percebo que alguns cativeiros que eu já vivi foram tratamentos de Deus na minha vida, para que isso me amadurecesse de alguma forma. Tudo que acontece hoje, o Senhor fala assim para mim: lembre-se do propósito. Meus amores, o propósito de Deus, o que Ele te revelou no comecinho, que vai trazer a sua família, que vai converter o seu marido, que vai curar o seu esposo, o seu filho, que vai livrar a sua filha, que você e a sua casa servirão ao Senhor. Esse é o propósito. Pode estar doendo, você pode estar sofrendo, mas lembre-se do propósito. A sua filha pode estar debandada, o seu filho pode estar com más companhias, até nas drogas, mas lembre-se do propósito. Ah, Paula, mas é tão difícil. Eu vou para a igreja, chego em casa, meu marido está bêbado. Lembre-se do propósito. O que Deus te falou? O que Ele te prometeu? O que Ele te mostrou? O que Ele te revelou? Quais foram os sonhos que Ele te deu? Não, esses sonhos não estão mortos. Não morreram. Os sonhos de Deus para a tua vida. Lembre-se do propósito. Lembre-se do propósito, dos planos de Deus para a sua vida. Tá bom, meus amores? Então essa foi a palavra, essa foi a mensagem que há vários dias está queimando no meu coração, que o Senhor pediu: leva essa mensagem para minhas filhas, que elas vão ser edificadas. Elas vão se lembrar do propósito. Assim como eu sempre estou me lembrando do propósito. Olha só a sombra da Amora. Ela estava aqui já me beliscando aqui atrás. Vem aqui com a mamãe, meu amor. Princesa da mãe. Vixe, mamãe. Meus amores, olha só. Um grande beijo no seu coração. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.